Hoje eu vou falar com vocês sobre dízimo. Uau! A multidão fica delirando, não é? Que palavra maravilhosa! Talvez você pensou assim, nossa, foi hoje que eu chamei um amigo meu para vir para a igreja. Como assim vai falar sobre esse tema hoje? Anualmente na I3 nós temos o hábito de nós estudarmos na palavra de Deus, inclusive sobre dízimos e ofertas. Nós falamos sobre esse tema. Hoje, na verdade, é uma continuação daquilo que Deus começou a ministrar aos nossos corações na semana passada, sobre generosidade, e hoje falaremos mais especificamente sobre dízimo. Quero agradecer novamente a Life Point Church Open Network pelo material disponibilizado acerca deste assunto para nós. E eu quero falar com vocês, quero começar com uma declaração que pode parecer muito estranha, principalmente vinda de um pastor, tá bom? A declaração é essa: você pode não querer dar o dízimo. É isso mesmo que eu acabei de dizer. Você pode não querer dar o dízimo. Alguns estão pensando, agora você cativou a minha atenção, melhor mensagem de dízimo que eu já ouvi na minha vida. De antemão, quero falar para vocês que o que eu quero compartilhar com vocês é porque eu entrego o dízimo ao Senhor. Sinceramente, eu vou falar com vocês o meu coração, mas eu também sei, porque talvez alguns não queiram dar o dízimo. Eu compreendo o motivo de algumas pessoas não quererem entregar o dízimo a Deus. Mas em primeiro lugar, antes de chegarmos até lá, de falarmos o motivo de que alguns não entregam, não dão o dízimo e que outros dão de fato, precisamos ficar todos na mesma página. Precisamos definir alguns princípios. Primeiramente, vamos compreender o que é o dízimo. O que é o dízimo? O dízimo é a palavra que tem origem no hebraico, e a palavra no hebraico é ma'aser. Ma'aser, que significa literalmente 1/10, ou seja, 10%. Nós encontramos essa palavra nas Escrituras, por exemplo, no livro de Gênesis, capítulo 28, quando Jacó vai dizer essas palavras: o Senhor será o meu Deus, e de tudo que me deres, Deus, eu te darei o ma'aser, eu te darei o dízimo. Olha que diz Levítico 27:30, o dízimo de tudo que vem da terra pertence ao Senhor, é santo ao Senhor. Aqui no livro de Levítico nós vemos a palavra ma'aser novamente sendo trazida a nós. E novamente nós vemos em Deuteronômio 14:22, certifique-se de separar 1/10, ma'aser, de tudo que seus campos produzirem a cada ano. Bem, para ficarmos todos na mesma página, quando nós falamos sobre dízimo, nós não estamos falando aqui sobre uma gorjeta. Nós não estamos falando sobre um presente aleatório que você dá a alguém ou a Deus. Não é uma doação ocasional. Não é eu estou dando algo a Deus porque eu tive um mover espiritual na minha vida, então eu entrego o meu dízimo. O que o dízimo não é? Dízimo não é um pagamento a Deus para ter um retorno, a bênção de Deus. Não é isso. O dízimo não é uma taxa de adesão para que nós paguemos durante a terra, para então estarmos com Ele no céu. Tecnicamente, o dízimo não é dar a Deus. Tecnicamente, biblicamente, é devolver a Deus. Há um pastor que diz que dízimo é não roubar a Deus, porque Malaquias, o profeta, fala sobre o povo que ele retia do Senhor, portanto estava roubando de Deus. O dízimo, o que é então? O dízimo consiste em devolver os primeiros 10% daquilo que Deus nos confia, adorando com o que temos de melhor e mais valioso. Eu devolvo a Ele os meus primeiros 10% e eu o adoro. Isso é o dízimo. Mas vamos falar honestamente,
Porque talvez você não queira dar o dízimo. Existe um motivo para isso. Alguns motivos para isso. Eu vou falar para vocês 3 motivos. O que o dízimo não significa? O dízimo não é para conquistar a salvação, não é. Você não conquista a sua salvação quando você entrega o seu dízimo. O dízimo não serve para apaziguar uma consciência culpada. Eu estou com minha consciência meio culpada. Eu sinto que eu não faço o suficiente para Deus, então deixa eu trazer um pouco de paz no meu relacionamento com Deus, então eu entrego o meu dízimo. Não é isso. E muito menos o dízimo é comprar as bênçãos de Deus. Se alguma dessas são suas motivações, eu falo para vocês, se você tem a motivação de dar o dízimo, porque você está querendo conquistar a sua salvação, porque você quer apaziguar uma consciência culpada, ou porque você quer comprar as bênçãos de Deus, eu quero te encorajar a você fazer uma pausa e não dar o dízimo. Porque o dízimo não é para isso. Olha só o que diz a palavra de Deus. A nossa salvação não é conquistada pelo dízimo, é conquistada pela graça. Efésios 2, 8 e 9 diz: pois é pela graça que vocês foram salvos, mediante a fé. O que é fé? Fé é confiar no Senhor. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, não por dízimos, para que ninguém se glorie. Além disso, dízimo não é para comprar as bênçãos de Deus. O dízimo não é uma transação espiritual. O dízimo não é aquilo que talvez você cresceu ouvindo televangelistas. Lembra quando nós tínhamos os pregadores na televisão e eles estavam utilizando partes da palavra de Deus e eles manipulavam partes da palavra de Deus para falar para o povo: se você der 100, ele te devolve 1000. Se você der 1000, e eles têm uma ênfase, um pouco mais, um jeito de falar que é um pouco mais cativante, eles querem manipular. Isso não é a palavra de Deus. A palavra de Deus não fala isso. Eu não sei nem como imitá-los. Eu quero tentar imitá-los, às vezes não consigo. Até no tom: se você der 100, Deus te dá 1000. E aí a multidão fala: uau, eu quero 1000, então eu vou dar o meu 100 aqui. Não é isso. Não é o que em muitos círculos de manipulação já ouvi. Deus, Ele quer derramar tantas bênçãos e chuvas de bênçãos aqui nesse lugar, mas tudo vai depender de você entregar a sua oferta sacrificial ao Senhor. Não é isso. Isso é manipulação. Por que nós damos o dízimo, então? Eu não dou o dízimo baseado nessas motivações. Eu dou o dízimo porque Deus, Ele é Deus. Eu retorno a Ele porque Ele é santo. Eu o adoro porque Ele é digno. Eu quero compartilhar com vocês 5 razões pelas quais eu dou o dízimo. Número 1, eu entrego o dízimo porque o dízimo me ensina a colocar Deus em primeiro lugar. Olha o que diz a palavra de Deus, Deuteronômio 14, 23. Tragam este dízimo ao local de culto designado. Fazendo isso, vocês aprenderão a sempre temer o Senhor, o seu Deus. Quando você entrega o seu dízimo, você aprende a temer a Deus. Uma outra versão desse mesmo versículo fala: o propósito do dízimo é ensinar vocês a sempre colocarem Deus em primeiro lugar em suas vidas. Olha que diz Êxodo 23, 19: tragam as primícias da sua terra para a casa do Senhor, o seu Deus. As primícias da terra, ele está falando aqui sobre agricultura, sobre a colheita que você tem, ou seja, os primeiros frutos você entrega a Deus. Deixa eu explicar isso aqui um pouco melhor. Vamos imaginar que nós vivemos num mundo em que tudo custa R$1, uma loja de R$1, 0,99, tudo bem? E você recebeu o seu salário, você recebeu
10 notas de R$1. Você recebe o seu salário, e o que você faz com ele? R$1, eu pago o meu aluguel. Mais é o pagamento do carro. Mais é a pizza do final de semana. R$1 eu destino para o mercado, onde eu compro tudo aquilo que eu preciso, itens de higiene, tudo para casa. Mais R$1 quando eu vou para o hortifruti, e eu compro tudo lá. Mais para o meu cafezinho na Starbucks, eu quero passar lá e tomar um cafezinho. R$1 para a minha mensalidade da academia. Mais R$1 para o Netflix. E aí, R$1 me sobra para aquele jantar, que não é um bom jantar, mas é o dinheiro que eu tenho, então tudo bem, eu vou jantar fora com R$1 que eu tenho. De repente, quando você soma tudo isso, você tem R$9 já gastos. Aí, sobrou R$1, você fala, esse R$1 eu vou entregar o meu dízimo ao Senhor. Isso não é dízimo. Porque você está entregando aquilo que te sobra. Dízimo é você entregar o que vem em primeiro lugar. Espera aí, pastor, você está falando sério isso? Então, quando eu recebo em primeiro lugar, eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, e eu já o adoro com o dízimo, é exatamente isso. Isso soa como se eu tivesse que reorganizar a minha vida, e colocar Deus como primeiro, porque a palavra de Deus fala, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu coloco Deus em primeiro lugar, eu exercito a minha fé. Vamos falar a verdade? É preciso fé para dar a Deus em primeiro lugar. Não é preciso fé para dar a Ele em último lugar. Para dar a Ele aquilo que sobra é necessário somente uma coisa: matemática. Qualquer um pode aprender matemática. O dízimo demonstra que Deus não é apenas parte da minha vida, Ele é o primeiro da minha vida. O dízimo demonstra como naquele aniversário em que você corta o bolo e sempre o primeiro pedaço vai para a pessoa mais importante. E eu faço isso todos os dias, todos os meses da minha vida. Em primeiro lugar, o dízimo me ensina a colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Mas segundo, eu dou o dízimo porque isso me lembra que Deus, Ele é a minha fonte. Toda vez que eu dou o dízimo, eu lembro a mim mesmo, o meu trabalho não é o meu provedor, o meu salário não é a minha segurança, Deus, Ele é a minha fonte. Houve um momento em que o rei Davi, ele foi adorar a Deus com ofertas para a construção de um templo de adoração a Deus. Olha o que diz em 1 Crônicas 29:14, palavras do rei Davi: mas quem sou eu? Quem é o meu povo para que pudéssemos dar tão generosamente? Tudo vem de ti, e nós te damos apenas o que vem da tua mão. Tudo que eu tenho, cada real, cada oportunidade, cada respiração, quando eu dou o dízimo, eu reconheço que Deus, Ele é o meu provedor. Ou seja, quando eu dou o dízimo, não é que eu estou perdendo algo para Deus que eu conquistei, é devolver a Ele algo que Ele me deu. Isso me faz lembrar que eu não sou o dono, eu sou o gerente da vida que Ele me deu. Eu não sou a fonte, eu administro tudo o que Ele me dá. E essas são boas notícias, vamos falar a verdade? São muito boas notícias. Porque se eu fosse a fonte, esgotaria o estoque rapidinho. Se eu sou a fonte de recursos da minha vida, esse é o motivo de eu colocar a minha cabeça num travesseiro e não conseguir dormir, porque eu estou cheio de ansiedade, pensando, eu não sei se eu tenho condições de continuar com o mesmo status social, o mesmo nível de vida que eu tenho. Mas quando eu sei que Ele é a fonte inesgotável de vida, que não há escassez, o estoque dele nunca
acaba. Ou seja, o dízimo me ensina a colocar Deus em primeiro lugar, e ele me ensina que Deus, ele é a minha fonte. Em terceiro lugar, eu dou o dízimo porque Jesus me disse para dar o dízimo. Há muitos homens que falam: mas pastor, dízimo é coisa do Velho Testamento, é coisa da lei. Na verdade, o dízimo já é citado na palavra de Deus, mesmo antes da lei entregue por Moisés ao povo. No Velho Testamento também, mas também Jesus o reafirma no Novo Testamento. Há um momento que Jesus está conversando com os fariseus, e os fariseus, eles, homens que seguem as leis à risca, mas homens que cumprem as leis, mas não amam o povo. Eles têm um coração amargo diante do povo, eles tratam as pessoas muito mal, e olha só o que disse Jesus quando vai falar com eles, porque eles estão dando dízimos até das especiarias, as menores coisas, mas eles não tratam as pessoas bem. Olha o que Jesus fala, Mateus 23. Sim, você deve dar o dízimo, mas não negligencie as coisas mais importantes. O que Jesus está falando é o seguinte: tudo bem, você quer dar o dízimo 10% da sua canela, tá bom, mas não vai tratar as pessoas mal no Instagram, não vai tratar as pessoas mal no trânsito, na igreja, logo que você sai, está pegando o seu carro no estacionamento, já está tratando as pessoas mal. Jesus aqui nos ensina isso. Sabe o que ele está ensinando? Ele está ensinando que uma vida com Deus é uma vida cheia do Espírito Santo, e uma vida cheia do Espírito Santo traz dons espirituais. Dons espirituais é exatamente aquilo que eu preciso viver, para viver conforme a vontade de Deus. É paz, é longanimidade, é alegria, é amor, é domínio próprio. Jesus está falando: ei, você deve sim entregar o seu dízimo, mas não pare aí. O dízimo não é a sua linha de chegada, é o seu ponto de partida. Se Deus nos disse, entregue o seu dízimo, para mim, já é motivo suficiente para eu falar: isso basta, porque é a palavra do meu Senhor. Mas número 4, sabe por que eu dou o dízimo? E aqui o que eu quero falar para vocês é o ponto de maior dificuldade na minha jornada de fé com as finanças na minha vida. É porque o dízimo, ele quebra o meu medo, ele fortalece a minha fé. Sabe qual é o motivo pelo qual muitas das pessoas não entregam o dízimo? É medo. Por acreditarem que não conseguem, por acreditarem que vão viver falta de condições, não terão condições. Se eu entregar o meu dízimo, eu não terei condições de pagar as minhas contas. O medo, e o que o dízimo faz? O dízimo, ele quebra o medo, ele fortalece a minha fé. Olha o que diz Malaquias 3:10, tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Estudiosos dizem que a casa do tesouro é a igreja local, é a sua igreja, onde você participa, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não abrirei as comportas do céu, e não derramarei sobre vocês tantas bênçãos que nem haverá lugar suficiente para guardá-las. Esse é o único momento nas Escrituras em que Deus fala: faça isso, e põe a minha prova se eu não derramarei bênçãos dos céus. Deixa eu ver se eu ilustro isso daqui um pouco melhor para vocês. O que acontece é que quando nós vivemos uma vida de ciclo de medo, nós temos a provisão de Deus, é Deus quem nos deu o salário, Deus quem nos deu o trabalho, Deus quem nos deu o projeto, temos a provisão de Deus. Numa cultura em que nós temos consumista, qual a primeira coisa que nós fazemos quando Deus, ele nos abençoa? Nós consumimos. Depois de consumir, nós temos medo. Por que temos medo? Porque olhamos para frente e vemos que teremos falta. E aí, quando nós estamos no finzinho do mês, a gente já está assim: eu não tenho mais dinheiro para nada, acabou meu dinheiro, eu entro já no próximo mês com uma mentalidade de medo, pensando: preciso receber rápido, para consumir rápido alguma coisa, e viver a outra metade do meu mês cheio de medo, porque esse é o ciclo
de medo que nós temos hoje. Agora, quando eu entendo a palavra de Deus, o ciclo muda. O ciclo é a provisão de Deus. Mas a primeira coisa que eu faço é eu vou obedecer a Deus, eu vou colocá-lo em primeiro lugar, eu vou dizer para Ele que Ele é a minha fonte, eu vou obedecer as palavras de Jesus e eu dou. Quando isso acontece, isso fortalece a minha fé. A minha fé é a certeza de que Deus é comigo. E quando eu vivo o fortalecimento da minha fé, eu descanso no Senhor e eu vivo as bênçãos do Senhor. De tal forma que Malaquias 3,10 fala: provai-me nisto, se eu não abrirei as janelas dos céus. Ou seja, eu entrego, fortaleço a minha fé, eu vejo as bênçãos do Senhor e no próximo mês eu vivo um ciclo virtuoso. Está vendo que esse ciclo gera virtude e o outro ciclo, ele gera medo, ele gera vício, um vício de medo. Bem, quando eu faço exatamente isso, eu falo: Deus, Tu és primeiro em minha vida. Vamos falar a verdade? É fácil nós falarmos isso, até que o orçamento seja bem apertado. E quando o orçamento está muito apertado, os meus primeiros 10%, Deus, eu vou dar para o Senhor, mas esse é o meu maior medo. Era exatamente essa realidade que eu pensava. Eu cresci na igreja, desde muito pequeno. Eu cresci vendo os meus pais sendo fiéis ao Senhor, buscando a Deus. Eu logo cedo, eu aprendi na igreja sobre dízimos, ofertas, sobre salvação, sobre música, sobre adoração. Mas a questão de dízimos e ofertas era difícil demais para mim. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com 17 anos, recebi o meu primeiro salário, R$ 164, dando aulas particulares de inglês. Eu olhei e falei assim: quê? Eu vou pegar 10% disso e dar para o Senhor? Deus, o Senhor não precisa. Não, é muita coisa, Deus. Deixa, é só R$ 164, deixa que eu cuido disso. Passado um tempo, eu lembro que eu já estava namorando uma mulher maravilhosa, a Mi. Nós namoramos já há 23 anos. 25? Eu perdi a conta, que bonito. 27 anos que eu já estou juntos, namorando a minha esposa, é verdade, 27 anos. E ela, desde o começo, ela super generosa ao Senhor, obediente na palavra de Deus. Enquanto eu lutava internamente para entregar o meu dízimo para Deus, ela era natural, era com alegria. Aí eu lembro que um dia eu falei assim: agora, Deus, eu já estou na tua casa, eu já estava liderando o Ministério de Adolescentes, depois o Ministério de Jovens. Eu falei assim: Deus, não dá para eu estar na liderança da tua igreja e eu não entregar o dízimo. Até que um dia eu falei assim: eu vou ter um jeito meu de entrega do dízimo a Deus. Olha só o que eu vou falar para vocês, não é bíblico, mas foi aquilo que eu vivi. Eu falei: quer saber? Eu vi que eu estava em falta com Deus, eu precisava entregar meu dízimo. Eu falei: já sei como resolver isso. Eu estou precisando também ler muitos livros evangélicos e ter uma Bíblia nova. Eu fui numa livraria cristã. Eu peguei exatamente o valor do meu dízimo. Eu falei assim: eu vou comprar livros para que eu possa aprender mais com a palavra de Deus. Na hora de pagar, o moço falou: você quer pagar como? Eu falei: cartão. Ele falou: quer do cartão de crédito 3 vezes? Eu falei: dízimo parcelado em 3 vezes? Tá bom, então. Então, comprei em 3 vezes. Eu já pensei que no acampamento de jovens, eu não tinha o valor para comprar a minha inscrição para o acampamento. Eu falei assim: quer saber, Deus? Eu vou tirar do meu dízimo, eu vou comprar a minha inscrição para o acampamento. Todas as formas não bíblicas de entregar o dízimo. Por quê? Porque a palavra não fala para eu administrar o meu dízimo. A palavra fala para eu entregar a Deus o dízimo. Era muito difícil para mim. Eu queria administrar da minha forma, porque eu queria ter o controle. Um dia, conversando com a minha esposa, depois de várias e várias conversas, naquele dia especificamente, o Espírito Santo, ele ministrou o meu coração. E ele trouxe exatamente essa realidade à minha vida. Ei, será que você pode, inclusive nisso, somente descansar em mim? Eu falei: Deus, eu vou descansar no Senhor.
Eu comecei a descansar em Deus, eu comecei a dar a Ele aquilo que era o meu primeiro, as minhas primícias, o meu dízimo a Ele. Eu comecei a lembrar o meu coração que eu não sou a minha própria fonte, mas Ele é a minha fonte. Tudo começou a mudar. Até que estou casado, de repente estou trabalhando numa empresa, sou mandado embora. Quando eu sou mandado embora, volto para casa chorando porque eu não tinha seguro-desemprego, e eu precisava agora pensar, recém-casado, como é que eu vou conquistar um novo emprego? Comecei a tentar conquistar novo emprego. Uma nova porta sendo aberta para mim, eu batia na porta e ela não se abria. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Passou 1 mês, 2 meses. Eu lembro um dia, claramente, que eu abri a minha conta bancária e tinha um valor muito baixo na minha conta bancária. No dia seguinte, eu tinha o pagamento do aluguel e do condomínio para eu pagar. Eu não tinha esse valor. Era R$6 e pouco que eu tinha na conta. Eu lembro que eu chorei, eu falei assim, Deus, será que eu sou um bobo? Comecei a fazer cálculos para mim. Eu falei, Deus, se nesses últimos meses todos eu não tivesse entregado o dízimo, eu teria talvez o valor agora para pagar o meu condomínio, pagar o meu aluguel. Aí eu lembro que num momento de desespero meu, chorando, eu orei, eu falei assim, Deus, eu tenho confiado no Senhor, eu tenho descansado no Senhor, mas por que eu estou vivendo tudo isso? Aí Deus falou assim, continua descansando em mim. Eu lembro que eu fui dormir com a minha esposa, nós chorando e orando e entregando ao Senhor os nossos corações, até que no dia seguinte, o aluguel iria vencer, o condomínio iria vencer. Eu não sei porque eu tinha o hábito de frequentemente entrar na minha conta bancária para saber se ela aumentaria, num milagre. No dia seguinte, na parte da tarde, eu entrei na minha conta bancária e havia lá um depósito feito na boca do caixa. Ei, vocês que são millennials, vocês não sabem o que é isso. É quando nós pegávamos o dinheiro, nós íamos para o banco e nós fazíamos o depósito direto na boca do caixa para entrar imediatamente na conta. O caixa, ele verificava a quantidade de notas e depositava e caía na hora na conta. Era um depósito de R$2.000. Eu lembro de adorar a Deus, levantar as minhas mãos para o céu e falar, Deus, tudo vem de Ti, tudo é por Ti, tudo é para Ti. Escuta o que eu estou te falando. Eu não estou dizendo que se você entrega 100, Deus te devolve 1.000. Eu não estou dizendo que se você entrega 1.000, Deus te devolve 10.000. O que eu estou dizendo é que quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, quando nós entendemos que o dízimo quebra o meu medo, fortalece a minha fé, quando eu entendo que Ele é a minha fonte e obedeço às palavras de Jesus, eu vivo exatamente o que Malaquias 3,10 diz. Provai-me nisto, se as bênçãos espirituais não vierem abundantemente sobre vocês. Eu olho para trás, enquanto nós adorávamos a Deus aqui agora, eu estava aqui chorando e louvando a Deus, porque tudo que nós estamos vivendo é milagre do Senhor. Será que você pode olhar para a sua própria vida? Será que você pode ver exatamente o seu casamento, ver o seu trabalho, ver a sua saúde e falar, Deus, essas bênçãos eu não posso contar. Sabe, não tem nada a ver, é muito além de uma casa, de um carro, de uma viagem, mas tem tudo a ver com aquilo que é bênção do Senhor, que nós não podemos medir. Quando eu entreguei tudo isso para Deus, sabe o que Deus mostrou para mim? É que Deus pode fazer mais com 90%, e as suas bênçãos, do que eu posso fazer com 100% por minha conta própria. Se eu fizer com as minhas próprias forças, a minha própria conta não se compara quando eu entrego a Deus e Deus faz com os 90% em minhas mãos. Sabe, o dízimo, ele abre portas que nós não conseguiríamos abrir. Ele atende a necessidades que nós não conseguiríamos satisfazer. Ele derrama bênçãos, Deus sobre nós, que o dinheiro não pode comprar. E em quinto e último lugar, o dízimo conecta os meus recursos a um impacto eterno. Quando eu dou o dízimo, a casa do tesouro, a igreja,
não se trata apenas de pagar as contas da igreja. Isso é muito pouco. E manter as luzes acesas. Isso é muito, muito pouco. Na verdade, é exatamente esse um dos motivos que muitas pessoas falam: eu não vou dar o dízimo para que a igreja fique comprando tais coisas. É muito pouco. Sabe o que o dízimo faz? Eu estou investindo na eternidade. Quando eu entendo que o meu dízimo na casa de Deus investe na eternidade, eu tenho alguns testemunhos para contar para vocês sobre a eternidade. Eu quero contar para vocês sobre nosso primeiro culto na I3, quando um dia antes Deus fala para nós: não importa o que entrará amanhã na conta da igreja com dízimos e ofertas, a primeira parte, mais importante, vocês destinarão para missões locais e globais. Passados 3 anos e meio, nós temos hoje 8 parceiros de missões locais e globais. Nós temos parceiros aqui na cidade de Campinas. Nós temos uma instituição que de tempos em tempos nós assistimos, chama Lar Tia Mel e Lar Nossos Sonhos. Sabe o que eles fazem? Essas instituições, elas cuidam de crianças que elas foram rejeitadas por suas famílias. A prefeitura trouxe elas para esses lares de acolhimento e elas estão lá esperando um dia serem adotadas. Nós nos juntamos e nós damos presentes para elas. Nós investimos tempo e nós vamos até elas e nós amamos elas. Mas eu estou falando de um parceiro ministerial local. Deus está falando para nós sobre missões também lá na África. Hoje nós temos 2 instituições missionárias que fazem a obra do Senhor na África. Nós temos uma instituição aqui em Campinas que traz alimento e comida e traz também roupas àqueles necessitados em Campinas. O que eu quero dizer é que Deus falou assim para nós: vocês não precisam ser os melhores em tudo. Nós não precisamos lançar aqui dentro uma nova instituição missionária. Nós podemos ser parceiros locais e globais para fazer a diferença. Por quê? Porque o recurso que Deus entrega para nós pode conectar com partes do mundo e isso impactar o mundo e gerar um impacto eterno. Eu creio que Deus está nos levantando para um tempo como este. Sabe o que eu olho para frente? Eu vejo a igreja celebrando 5 anos de vida, eu vejo a I3 celebrando 10 anos, e eu vejo nós tendo não apenas 8 parceiros locais e globais, mas nós tendo 50 parceiros, 100 parceiros, 200 parceiros. Eu quero dizer para vocês que eu acredito no impacto eterno. Eu acredito naquilo que o missionário Tiago disse para mim uma vez, sobre famílias que chegam até aquele lugar missionário, aquela escola onde eles ensinam. Ali na África, as famílias chegam e primeiramente elas querem somente alguma coisa para comer, mas eles dão algo para comer. Só que além disso, eles ensinam as famílias a como elas podem agora produzir, como elas podem sonhar mais alto. Ele me contou sobre famílias que antes eram aqueles que apenas estavam indo pegando alguma coisa para comer, agora são aquelas que estão trabalhando, produzindo recursos e impactando vidas. Eu quero falar para vocês sobre aquilo que Compaixão Aquece faz aqui em Campinas. Eles vão lá, distribuem comidas, distribuem alimentos durante a madrugada, quando eu e você estamos dormindo, mas eles estão vendo homens e mulheres que estavam fadados a um cativeiro espiritual e cativeiro mental serem libertos, não apenas pelo alimento que é colocado diante deles, mas pela pregação da palavra de Deus a eles, e eles sendo transformados. Eu creio muito mais do que isso. Eu olho para isso e eu falo assim: Deus, nos ajude no impacto eterno. Por que não termos instituições que ensinam crianças a ler e a escrever? Por que não ter instituições parceiras que estão ajudando? Não sei se você sabe, mas tem comunidades em que a taxa de mortalidade infantil é gigantesca. Por quê? Porque as mães, porque os médicos, porque a comunidade não sabe como lidar com o parto, não sabe como lidar especificamente com uma criança que acaba de nascer e ela não consegue respirar, e simplesmente abandona a criança. Eu vi já instituições que ensinam em lugares na África,
em lugares na Venezuela, a tratar de forma médica correta as crianças e a taxa de mortalidade, ela reduzir drasticamente. A taxa de sucesso, que antes era de 8%, passar a ser 94%. Eu acredito numa igreja que faz um impacto eterno. Eu acredito numa igreja que ela usa seus recursos muito mais do que apenas manter as luzes acesas, mas para que famílias entrem, para que casamentos eles entrem, casamentos que estavam destruídos, que são ensinados na palavra de Deus, e gera uma transformação, gera uma conexão do coração do marido com a esposa, uma conversão do coração dos filhos aos pais, e famílias saiam na presença de Deus restaurados. Eu acredito numa igreja em que a pessoa que está entrando com um pensamento suicida, sai pensando, eu tenho a vida abundante, e essa vida eu compartilho com todos. Este investimento eterno, nada nem ninguém pode pagar. Não sei se você sabia, mas a Avenida Paulista, ela tinha antes aqueles proprietários de fazendas de café, e era a comercialização do café ali, lá bem antes da economia brasileira. Passado o tempo, a Avenida Paulista foi tomada por bancos, instituições bancárias, mercado financeiro. Hoje você vai lá e você não vê mais os bancos, as instituições financeiras lá. Você vê que a economia mudou. Você vê que agora você tem moda, e você tem design, você tem produção de conteúdos sendo criados exatamente naquele lugar. O que eu quero dizer para você é que a economia, ela modifica o setor em que ela atua, de geração em geração, mas tem uma coisa que permanece para sempre. Jesus Cristo veio ao mundo, Ele se entregou naquela cruz, e até hoje a sua palavra é a mesma, nada mudou. Ele continua salvando vidas, os perdidos são encontrados nele, aquele que era cego passou a enxergar nele, o que era coxo passou a andar com ele, aquele casamento que estava destruído foi restaurado nele. Ou seja, eu quero dizer que Ele não mudou. Portanto, o maior investimento que nós podemos fazer é que Ele tem um impacto eterno. Os meus recursos que conectam ao Senhor. É isso que nós fazemos. Esse é o coração da nossa igreja. E nós queremos liderar este caminho de forma abundante. É isso que nós fazemos. E você pode ser parte desse nós. Você não precisa dar o seu dízimo porque você tem que. Eu tenho que fazer isso. Não. Sinceramente, você não vai para o céu somente se você der o seu dízimo. A salvação é pela graça, mediante a fé. Mas Deus está falando para você, para nós, isso é importante. Guarde o que pertence ao Senhor. Por que eu dou o dízimo? Porque isso me ensina a colocar Deus em primeiro lugar, porque isso isso lembra que Deus, Ele é a minha fonte, porque Jesus me disse para dar o dízimo, isso quebra o meu medo e fortalece minha fé. E o dízimo conecta os meus recursos a um impacto eterno. O dízimo deixa claro para tudo em minha vida que Deus vem em primeiro lugar. Eu não pago o dízimo porque eu tenho que. O dízimo é porque Deus é o que Ele fez. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Rei. Eu não dou o dízimo para receber algo. Eu dou porque Jesus entregou o seu tudo naquela cruz por mim. Ele me deu fôlego quando eu não merecia. Jesus me deu graça quando eu não conseguia conquistá-la. Jesus, o seu Filho, Ele me amou quando eu ainda era pecador. Eu não dou o dízimo porque é uma obrigação, um dever. Eu faço isso porque é minha obediência, minha adoração a Deus. E tem uma última coisa que eu preciso falar para vocês. Se Deus não fizesse mais nada na minha vida, mais nada, Ele, somente por Ele já seria suficiente. Mas é incrível que Ele faz. A palavra nos ensina, vez após vez após vez. Sabe o que ela diz para nós? Ela diz assim:
Não se preocupe com o que você vai comer, beber, vestir. Eu cuido dos lírios do campo, eu cuido da vida de vocês. A palavra fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, todas, o que você come, o que você bebe, o que você veste, onde você dorme, tudo isso eu cuido de você. Eu dou o dízimo porque ele é digno, porque ele é o meu primeiro, ele é o meu melhor, e é por isso que eu dou o meu dízimo a Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé, por favor.